Eu separei os 20 maiores erros que as pessoas normalmente cometem quando vão se candidatar para uma vaga de emprego. Está preparado? Pega papel e caneta que eu quero ver se você comete algum desses erros. Vamos embora! O primeiro erro que eu vejo que acontece direto é quando a pessoa ela não personaliza o currículo para aquela vaga em específico. Eu recebo muitos currículos diariamente de pessoas que, por exemplo, aplicam para uma vaga, se candidatam para uma vaga de recepcionista, e aí lá no currículo tem trabalhos que ela fez como babá, ou como chefe de cozinha, ou como aeromoça. Não está personalizando o currículo de acordo com aquela vaga em específico. E mais, quando a pessoa pode até ser que seja para a mesma vaga, então é uma recepcionista que está se candidatando para uma vaga de recepcionista, mas você entende que existem diferentes tipos de recepcionista? Existe recepcionista de um escritório, existe recepcionista de um hotel, e você percebe que as funções podem ser diferentes. Talvez a recepcionista de um hotel, ela vai trabalhar de pé, atender público, resolver o pepino ali do hóspede que a mala não chegou, ou então tá cheia de mala, tem que ajudar a, enfim, fazer as coisas. E uma recepcionista de um escritório vai mais atender telefone, cuidar da papelada e tudo mais. Então, existem funções, ainda que o cargo, né, seja o mesmo, existem funções diferentes. Entende? Então, você precisa, quando você for fazer, você for se candidatar para uma vaga, você precisa levar isso em consideração, tá? Olha a vaga, veja qual é a descrição, quais são os requisitos daquela vaga, o que eles pedem, e tente adaptar para aquela vaga em específico, tudo bem? O segundo ponto, ainda falando de currículo genérico, é que as pessoas, elas não pensam nas palavras-chave, né? Elas não pensam nisso, elas colocam qualquer coisa e pode ser que esse currículo passe despercebido porque não tem as palavras-chave. Celina, o que são palavras-chave? Eu escuto todo mundo falar palavra-chave, coloca a palavra-chave. O que é palavra-chave, pelo amor de Deus? E aqui eu vou te dar uma dica, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um site para você também olhar, mas basicamente, palavra-chave são as palavras que, pensa assim, você tem um currículo ali, eu como recrutadora vou ali olhar o seu currículo e vou falar assim, preciso de uma pessoa que faça A, B e C. E aí, no seu currículo, não tem essas palavras A, B e C. Eu não vou ler palavra por palavra do seu currículo, entende? Eu vou olhar ele e vou passar o olho e ver se você faz alguma dessas coisas que eu estou atrás, entende? Como que você faz para fazer isso? De novo, você pega a vaga que você está se candidatando e olha lá quais são as palavras específicas, técnicas daquela vaga em específico, tá bom? E aí, se você faz isso no seu dia a dia, você acrescenta isso no seu currículo. Isso pode ser palavras técnicas, pode ser programas que você usa no seu trabalho. Quanto mais detalhes você conseguir dar, é melhor para você, tá bom? O site que eu estava falando é o mapa de carreiras do vagas.com. Ali você tem a opção, depois entra, vou deixar o link aqui embaixo, entra lá, digita o nome do seu cargo e ali do lado direito você vai conseguir ver exatamente quais as palavras mais usadas na hora de se candidatar para aquela vaga. Outra coisa também com as palavras-chave, existem grandes empresas que elas recebem muitas aplicações por dia, por semana, e aí a pessoa, é humanamente impossível para uma pessoa olhar 1000 currículos por dia. Então, algumas empresas, elas têm programas, certo? Que vão fazer o primeiro filtro de currículos, e aí, sim, passa por uma pessoa e essa pessoa vai olhar esses currículos. Então,
esse primeiro estágio, se você não coloque as palavras, porque o que o programa vai fazer? O programa vai pegar a vaga, o programa vai pegar o currículo e ele vai tentar fazer um espelho, ver se aquele currículo tem palavras que estão condizentes com aquela vaga, entende? Então, se você não tem as palavras certas, aí fica mais difícil de você passar nessa primeira fase, tá? E outra coisa, na empresa onde eu trabalhava, a gente usava um sistema que ele era um sistema integrado do começo ao fim. Então, ele tinha tanto a parte de recrutamento, já ali mesmo, a gente agendava a entrevista por ali, a gente fazia o contrato ali mesmo, pegava os documentos das pessoas ali mesmo e registrava no sistema ali mesmo e pagamento por ali. Então, era um sistema que fazia tudo. E o que esse sistema faz? A pessoa se cadastra, né? Esse sistema ele é interligado com as outras sites de emprego, e aí a pessoa, quando vai, por exemplo, você vai se registrar num site de emprego, onde você coloca o seu currículo e tudo mais, né? Você anexa o seu currículo e tem sites que pede para você completar um formulário gigante com as informações que também está no seu currículo. Não sei se isso já aconteceu com você. E aí, o que acontece? Quando você completa essas informações, que pede ali a sua experiência, a sua formação e tudo mais, isso vai colocar no sistema, certo? Essa informação vai ser colocada no sistema. E aí, quando a empresa anuncia uma vaga de emprego, a pessoa que se candidatar para essa vaga de emprego, primeiro a recrutadora, a empresa, ela vai ver um resumo do seu currículo. E aí vai ter o currículo em anexo. Esse resumo do seu currículo são as palavras-chave que vai mostrar ali, tá? Da mesma forma que se eu for buscar por alguém num desses sites, eu vou digitar uma palavra-chave em específico, quanto mais palavras-chave essa palavra está repetida no seu currículo, mais vai aparecer em destaque, aparece tipo em amarelo, e aí isso chama atenção e faz a pessoa clicar no seu currículo. Você percebe a importância das palavras-chave agora? Ficou claro isso? Quão é importante para você ter as palavras certas no seu currículo? Comenta aqui embaixo, me fala, que eu quero saber se isso fez sentido para você. Bom, o terceiro erro super comum que eu vejo, um e-mail ridículo. Você precisa ter um e-mail profissional. Tem gente que coloca lá florzinha 1234, bad boys 99, tipo, uns e-mails nada a ver, nada a ver. Ou então, o seu apelido, Nat98, sei lá, um negócio assim, entende? Você precisa ter um e-mail profissional. E quando eu falo um e-mail profissional, eu não quero falar que você precisa ter um domínio, né? Você compra lá um domínio e você... Não! O seu nome ali no seu e-mail precisa ser o seu nome. Você precisa ser profissional, tudo bem? Porque você passa mais credibilidade e porque quando a pessoa for te procurar, né? Vamos supor, você mandou o currículo, aí daqui um mês a pessoa vai lá te procurar para pegar para fazer a entrevista ou para te ligar para convidar para uma entrevista. E aí fica mais fácil da pessoa digitar o seu nome e encontrar o seu e-mail. Então, você tem um e-mail profissional? Pensa nisso. Outro erro que as pessoas cometem muito é colocar blocos de texto no currículo. Isso não é legal porque dificulta a leitura do seu currículo. Então, eu sempre recomendo colocar com bullet points, né, com tópicos. Então, você coloca a sua experiência, né, a empresa que você trabalha, qual que é o seu cargo ali, e aí você vai colocar por tópicos, não coloque por blocos, tá? Por parágrafos, porque isso dificulta muito na hora da pessoa ler. E isso aqui, abrindo um parênteses, vale para suas experiências profissionais lá no LinkedIn também, tá bom? Então, você coloque sempre por tópicos, nunca por parágrafos. Outro erro muito comum também, a pessoa, ela não demonstra resultados. Você demonstra resultados no seu currículo? O que eu quero dizer com resultados? Algo que você
gerou valor para aquela empresa de alguma forma, tanto financeiramente ou não, tudo bem? Se você implementou uma ideia legal, qualquer coisa que você tenha implementado na empresa, que tenha agregado valor para aquela empresa de alguma forma, tá? Isso são resultados, tudo bem? O erro número 6 é quando você não consegue detalhar as suas experiências. Então, por exemplo, eu vou contratar uma assistente de RH, tá? Para me ajudar com as coisas. O que eu vou olhar? Eu preciso de alguém, por exemplo, que entenda de folha de pagamento, tá? E aí, o que eu vou olhar ali na pessoa? A pessoa vai fazer o currículo dela e ela vai colocar ali folha de pagamento, né? Porque ela viu no currículo, na vaga de emprego, ela viu na vaga de emprego que tem ali folha de pagamento, né? É um dos requisitos. E aí, a pessoa vai lá, monta o currículo, viu folha de pagamento e coloca lá, folha de pagamento. Ok, eu vou receber 50 currículos que a pessoa sabe fazer folha de pagamento, tá? O que falta ali? Falta você dar detalhes. Então, como é que você faz folha de pagamento? Qual que é o sistema que você usa para fazer folha de pagamento? Quantas pessoas tem na empresa onde você trabalha que você faz folha de pagamento? Percebe? Percebe que quando você dá detalhes, você não deixa o seu currículo genérico, você dá detalhes, você consegue se destacar, porque a maioria vai só escrever folha de pagamento. Agora, quando eu coloco, faço folha de pagamento para 500 empregados usando o sistema XYZ, pô, imagina se eu uso o mesmo sistema. Bingo! É essa pessoa que eu preciso, é essa pessoa que eu quero contratar, porque ela já sabe usar o sistema que eu preciso. Ou então, é um sistema parecido, entende? Mas você já está se destacando, porque você coloca o sistema, você coloca quantos empregados você faz a folha de pagamento, você dá informações extras que vão além. Eu escrevi, você percebe? Eu escrevi a vaga de emprego, tá? Eu já sei que eu preciso de alguém que faça folha de pagamento. Eu quero saber o que você, Ana, Maria, João, Pedro, entende? O que você faz, como que você faz, por que você faz. Coloque esses detalhes. Tudo bem? Próximo erro, que na verdade não é um erro, mas no meu caso é encheção de linguiça, na minha opinião. Quando a pessoa coloca hobbies, gente, o currículo é estratégico, tudo bem? É papum, passar, bater o olho. Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática a gente tem 1, 2, 3 segundos para olhar aquele currículo. Eu não estou interessada em saber qual é o seu hobby, entende? Na entrevista, aí a gente pode conversar, né? Pode falar sobre essas coisas, mas no currículo, eu acho encheção de linguiça. Cada um tem a sua opinião, obviamente, mas para mim, eu prefiro que seja uma coisa muito rápida, direta, ao ponto, sem muito frufruzinho. Tudo bem? Próximo tópico que eu quero trazer aqui também, que é polêmico, a foto. Para mim, currículo com foto é currículo antiquado, currículo dos anos 90, porque naquela época não existia internet, entende? Se eu quiser saber quem você é, como que você se parece, como que você... Enfim, como que é você, eu vou te procurar. Eu vou procurar você no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, entende? Eu vou pesquisar você. Então, eu acho desnecessário foto, a não ser que você vá se candidatar para um cargo que você precise, talvez, trabalhar com a sua imagem, aí talvez você precise, tudo bem? Mas se você for se candidatar para um cargo administrativo, financeiro, ou qualquer coisa desse tipo, você não precisa ter um currículo com foto, tá bom? Mas aqui eu abro um parênteses. Aqui na Europa, eu sei que no Brasil é cultural também, assim como data de nascimento, estado civil, que são coisas que eu também não concordo, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, porque é uma pauta para outra discussão. Mas aqui na Europa tem países como Itália, eu sei, Alemanha e Suíça, que eu saiba. Esses países é cultural também colocar foto no currículo. Então, veja o lugar que você está, veja qual é a cultura do país, e aí você decide se você deve colocar ou você não deve colocar. Tudo bem? Outro erro, erro número 8, design, tá bom?
presta bastante atenção no design do seu currículo. Eu recebo, às vezes, currículo muito colorido, muito cheio de coisa. Esse currículo, ele está profissional? Esse currículo, a pessoa tem que, tipo, fazer assim com o olho para tentar entender como é que está esse currículo, certo? Dá uma olhada nisso. E aí, já passando para o erro número 9, já falando aqui de currículo colorido, eu quero entrar num assunto que agora, né, com todos esses modelos de currículo que tem aí para vocês usarem, inclusive daquele site Canva, toma cuidado com esses sites, tudo bem? Toma cuidado com esses modelos. Por que que eu digo isso? Celina, é errado usar? Não é errado usar. Só que esses sites, esses currículos prontos que você só vai preenchendo ali, você não consegue colocar o quanto de informação necessária que você precisaria. Por quê? Já olhou os currículos do Canva? Tem uma barra aqui colorida e aí tem aqui o espaço para você colocar as suas informações. Essa barra colorida aqui, você percebe que te deixa só com um espacinho curtinho para você colocar a informação que você precisa? Se você quiser colocar informações, como eu te falei, qual o sistema que você usa, quantos empregados, se você quiser fazer uma frase mais comprida, o seu currículo vai ter 5, 6 páginas, porque o espaço que você tem para desenvolver aquela frase é muito pequeno. Então, o currículo, esteticamente, ele fica mais apresentável, ok. Se eu pegar um currículo do Canva com conteúdo e um feito no Word sem conteúdo, ok. Mas se o seu currículo for feito do Canva sem você desenvolver, eu vou escolher o basicão, currículo raiz, tá? Vou escolher currículo raiz, Word básico, mas que me fale exatamente o que eu preciso. Então, o seu currículo, ele agora é Nutella ou ele agora é raiz? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Próximo tópico, a estrutura do seu currículo, tá bom? Então, siga uma estrutura, faça o cabeçalho, então, seu nome, seu endereço, seu telefone. Você não precisa colocar ali o seu endereço completo, né, por questões de segurança também, o seu e-mail e o perfil do seu LinkedIn, tá bom? Você pode personalizar a URL do seu LinkedIn. E aí, eu vou colocar aqui, se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar o card aqui em cima para você personalizar a URL do seu LinkedIn e você conseguir colocar bonitinho ali, profissional, ali no seu currículo, beleza? E aí você depois vem seu perfil profissional, onde você coloca ali informações sobre você, sua experiência profissional e a sua formação. Para mim, essa seria a estrutura. Cabeçalho, o seu resumo profissional, experiência e formação. Tudo bem? Aproveitando que eu estou falando aqui da estrutura, eu já vou para o próximo erro, onde eu quero falar o seguinte para você. Quando você montar tanto a sua experiência profissional quanto a sua formação, coloque em ordem cronológica do mais recente para o mais antigo, tudo bem? E aí, voltando um pouquinho que eu estava falando, né, do currículo Canva, eu queria trazer um outro erro também, que as pessoas... Não é bem um erro, tá? Mas poderia ser melhorado, principalmente aqui na Europa. Muita gente usa o currículo Europass. O que é o currículo Europass? É um modelo de currículo aqui da Europa, basicamente isso. Esse currículo, na minha opinião, ele é mais voltado para fins acadêmicos, porque tem muita informação ali que você não precisa, tá bom? Quando você for aplicar para uma vaga de emprego normal. Eu não estou interessada em saber várias coisas, tem um monte de informação ali que é totalmente desnecessário, que você não precisa. Além do que, a aparência não é das mais bonitas. Mas, assim, não precisa, tá bom? A não ser que você for se candidatar para uma vaga de fins acadêmicos ou que a própria empresa submita o seu currículo Europass, não use currículo Europass, tá bom? Porque fica muito... de novo, é um tipo de modelo. Eu já vi 500 vezes. Você não perdeu tempo ali se dedicando para personalizar, porque você só, de novo, coloca a sua informação ali. Não é estratégico, não me ajuda em nada, tá bom? Próximo erro é informações de 1000 anos atrás. Se você já tem aí 10, 15 anos de carreira, não precisa, você não tem necessidade nenhuma de você colocar todas as suas experiências, tá bom? Escolha as 2, no máximo as 3 mais recentes, e aí você coloca ali no seu currículo, tá bom? Não existe necessidade de informação de 1900 bolinha.
Tudo bem? Outra coisa que eu quero falar aqui, formato do currículo, tá bom? Depende de como que você vai aplicar, para quem que você vai mandar esse currículo, tá bom? Se você for mandar para uma empresa, faça o seu currículo em PDF, tudo bem? Faça o seu currículo no Word, transforme ele em PDF e mande para a empresa em PDF, tá bom? Se você tiver um MacBook, cuidado, não mande o seu currículo no formato do MacBook. Porque as empresas que não têm computador da Apple não vai conseguir abrir o seu currículo, tá certo? Então, PDF é o ideal. Agora, se você mandar o seu currículo para uma agência de recrutamento, aí, normalmente, eles vão pedir para você mandar o seu currículo no formato Word. Por quê? Porque eles vão colocar a heading da agência de recrutamento, eles colocam ali para eles mandarem esse currículo para a empresa. Então, depende de onde você vai aplicar. Toma cuidado com isso, mas evite o currículo, né, o formato da Apple. Tudo bem? Outra coisa aqui, nome do arquivo. Nome do arquivo. Então, você montou o seu currículo, coloque ali, dê um nome para ele com o seu nome e sobrenome, profissional, sem você colocar currículo versão 2019, currículo chefe de cozinha 2019, sabe essas coisas? Não, é o seu nome e o seu sobrenome, bem profissional, tá bom? Próxima coisa, tome muito cuidado, que eu já vi isso acontecer e não foi uma nem duas vezes, tá bom? Eu estou aqui te ensinando a fazer o currículo. Eu faço mentoria para ajudar os meus mentorados, as minhas mentoradas, ensinar essas pessoas a fazerem o currículo delas, para elas nunca mais nessa vida precisar pagar para alguém fazer o currículo da pessoa. Porque uma vez que você aprenda a fazer isso, a fazer o currículo, você precisa aprender a fazer o currículo. Você nunca mais vai precisar contratar ninguém para fazer o currículo para você. Você vai sair do seu emprego, arrumar outro, depois arrumar outro, e você sabe fazer o seu currículo, independente de onde você esteja, independente da área que você esteja, independente de qualquer coisa, você sabe fazer o seu currículo. Agora, o que acontece? Algumas pessoas, as preguiçosas, né? Elas vão pagar para alguém fazer o currículo. E aí, o que acontece? Para mim, não existe pessoa melhor no mundo para fazer o seu currículo do que você mesmo. Porque você sabe exatamente quais são as suas experiências, você sabe exatamente o que você faz, de que forma que você faz. Então, por isso que eu ensino você a fazer, mas eu não faço para você. Só que tem gente que vai preferir pagar para a pessoa fazer, porque acha mais fácil. Os preguiçosos. E aí, a pessoa que vai fazer o currículo para você vai te devolver o currículo com algumas observações. Então, vai ter vários comentários, vai fazer, né, destacar ali algumas partes do seu currículo. E aí, você pagou para a pessoa fazer, você recebeu esse currículo cheio dos comentários, com essas observações, com umas frases destacadas. Você nem se dá o trabalho, porque você é preguiçoso, você nem se dá o trabalho de você abrir aquele currículo, e aí sabe o que você faz? Você pega esse currículo, anexa no e-mail para o recrutador e manda o currículo assim para o recrutador. E aí o quê? Quando eu abro o currículo, tá lá, pá, cheio de comentários, cheio de observação, você não se deu nem o trabalho de arrumar aquilo ali, entende? E aí depois você não sabe por que você não arruma emprego. Por que o seu currículo não passa na triagem? Você já olhou para ver se o currículo que você está mandando por aí, ele está arrumado ou não? Então, já pegando o gancho disso, eu quero ir para o próximo erro. Você está olhando o anexo que você manda para a pessoa, para a empresa, para o recrutador? Porque eu vou falar uma coisa. Quando você vê ali 500 pessoas aplicaram para essa vaga, meu Deus do céu, aí você para e pensa assim, não tenho chance. Como que não tem chance? Se as pessoas não personalizam o currículo, 90% das pessoas não personalizam o currículo, 90% das pessoas colocam de qualquer jeito, não colocam palavras-chave. E sabem o que elas fazem também? Que eu já vi acontecer, que é esse erro agora que eu vou falar, que elas não olham o anexo. E aí eu já recebi, eu juro por Deus, eu já recebi passagem de avião, eu já recebi extrato bancário, eu já recebi manual de usuário da Adobe,
Entendeu? Eu já recebi, não é brincadeira, eu já recebi recibo, assim, você vai na padaria, ganha um recibo, a pessoa anexou isso, entendeu? Então, gente, não se apegue nesse número de quantas pessoas aplicaram, porque 90% é só porcaria que a gente recebe, entendeu? Então, se atente a isso, veja se você está anexando o seu currículo, tudo bem? Querer colocar a sua vida profissional inteira. Não tem necessidade de você fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho lá a minha formação em direito, tá? Mas eu não tenho mais a experiência com advocacia e etc e tal. Eu não tenho mais isso. Eu não coloquei também no meu currículo agora, não tem também o meu primeiro emprego como vendedora aqui em Londres. Não tem. O meu currículo de hoje, ele só tem a parte de RH. Não tem a minha experiência no Brasil, não tem a minha experiência como vendedora, como recepcionista, no administrativo e financeiro da construtora. Eu não tenho nada disso. Tudo bem? Eu não preciso, não tenho essa necessidade, porque, de novo, só RH. E aí, palavra-chave, enche de palavra-chave, experiência, e é isso que precisa. Tudo bem? E a última coisa, o último erro aqui é quando você mente no seu currículo. E isso, tome muito cuidado. Por quê? Aconteceu um caso real e eu deixei esse por último porque eu achei assim demais esse caso. Eu tenho uma amiga que ela trabalha como psicóloga numa empresa e ela estava contando que nessa empresa teve uma entrevista e no currículo a pessoa colocou que ela tinha facilidade, que ela sabia usar a linguagem dos surdos e mudos, certo? E ela colocou ali que sabia usar. Aí, ela foi para a entrevista. Quando chegou na entrevista, a recrutadora olhou, né? Ah, eu tô vendo aqui que você sabe usar essa linguagem, etc e tal. Essa pessoa, espertinha, ela respondeu a pergunta da recrutadora com a linguagem dos surdos e mudos. Falou, oi, tudo bem? Ou alguma coisa assim. E aí, a recrutadora, que sabe usar a linguagem, ela continuou a conversar com a pessoa nessa linguagem. Só que essa pessoa não sabia responder mais. Ela só sabia falar, oi, tudo bem? E aqui é a mesma coisa de você colocar um idioma. Você tem que pensar o seguinte, tudo que você coloca no seu currículo, de alguma maneira, você tem que saber provar isso, demonstrar isso de alguma forma na entrevista de emprego, tá? O seu currículo, ele é para a entrevista. Ponto, acabou. Tem que pensar dessa forma. Então, você coloca lá em inglês básico. Você consegue fazer uma entrevista em inglês? Espanhol, intermediário, francês básico? Você consegue fazer uma entrevista em inglês, em francês, em espanhol? Você sabe provar isso? Não. Então, não coloque no seu currículo. É simples assim. Para tudo que você coloca no seu currículo, se me perguntarem isso na entrevista, eu sei provar isso? Eu sei conversar? Eu tenho propriedade para falar sobre isso? Se a resposta for sim, coloque. Se a resposta for não, tire. Simples assim. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, comenta para mim, diz qual desses erros aqui que a gente viu, qual deles que você fazia, que você não fazia, que você agora viu e falou, poxa, vou melhorar isso. Comenta aqui para mim, diz para mim que eu quero saber. E a gente se vê agora no próximo vídeo. Um beijo!